Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a disponibilidade de vocês, de estarem conosco, estarem aí assistindo as palestras, estarem disponíveis com a mente aberta, né, para a gente poder trocar informações. A ideia de hoje, com esse case da Multilog, sem dúvida, é trazer um modelo de processo que a gente implantou há 7 anos no Brasil e que vem, sem dúvida, trazendo vários benefícios. Já há um segundo processo no Brasil rodando da mesma forma, e o importante dessas palestras, dessas participações é exatamente isso, é você conseguir compartilhar conteúdos, absorvê-los, trocar ideias, trocar informações, trocar aprendizados, e que todos, ao final, sem dúvida, saiam com algum aprendizado de tudo que viram e que consigam implementar, não talvez da mesma forma, mas algo para melhorar o processo de vocês. Agradecer, então, também a Live University em Brasc por esse momento, por essa palestra, e vamos em frente aqui para a gente poder falar do nosso processo. Primeiramente, eu queria fazer uma apresentação rápida da Multilog, para quem ainda não nos conhece. Somos um operador logístico completo, uma empresa de 25 anos, em maio do ano que vem, completaremos 25 anos, uma empresa nascida em Santa Catarina e hoje nacional, uma empresa que hoje nós estamos em 4 estados, como eu apresento aqui nesse próximo slide. Estamos em São Paulo, estamos em Curitiba, estamos em Santa Catarina, estamos no Rio Grande do Sul atualmente. Criamos, então, um corredor logístico para as empresas, né, que é de São Paulo a Uruguaiana, onde estamos próximos dos principais corredores de operações de comércio exterior e dos grandes centros, né? Então, próximos dos aeroportos, próximos dos portos e dos grandes centros, distribuído assim essas 20 unidades ao longo dos 4 estados, com 1.500 colaboradores, dentro de 3 verticais que nós estamos vendo aqui do lado direito do slide, né? Os armazéns alfandegados, da onde nós nascemos em 96, onde tudo começou, né? Somos aí a maior empresa de armazém alfandegado do Brasil. Temos também a outra vertical, que são os centros de distribuição. Os centros de distribuição, eles operam tanto com soluções provindas do armazém alfandegado, como também de operações próprias B2B, B2C, B2B2C, enfim, diversas operações que a gente vem crescendo do e-commerce agora mais do que nunca. E a parte de transportes, onde liga todas essas verticais de armazéns, né? O transporte, ele também, tanto de remoção de trânsito aduaneiro, que vem dos portos e aeroportos, como um simples fluxo de um ponto A a um ponto B, ou, enfim, de fracionamento. Muito bem. Dito isso, eu vou entrar, então, dentro da nossa apresentação. Gostaria de reforçar que essa apresentação, ela compreende um exemplo real, mas, obviamente, eu estou trazendo diversos pontos aqui mais abrangentes, porque vai de cada projeto, mas é um caso real aplicado há 7 anos, nesse caso no estado do Paraná, onde temos uma operação de uma indústria de linha branca, onde nós operamos, então, no modelo de VMI. O que é o VMI? Vendor Management Inventory. Basicamente, de uma forma simples, a gente vai ver isso ao longo do contexto, trabalhar com o estoque dos fornecedores empurrado para um hub. Né? Isso pode, até fazendo um parênteses, isso pode ser uma operação internacional, como é o caso que nós vamos ver hoje, ou pode ser um caso também doméstico, nacional. Existem VMIs nacionais, mas no caso hoje nós vamos abordar um internacional e entender, então, como o VMI, né, soluciona os gargalos e gerencia melhor o estoque, traz uma acuracidade do processo melhor, evita também que nós temos falta de produto. A gente ouviu muito isso de manhã, assisti praticamente todas as palestras, a gente ouve muito isso, o mercado hoje está sofrendo disso, e dentro do VMI, ao longo, eu vou comentar um pouquinho como isso foi menor impactado, né? E sem contar que com todo esse projeto, a gente, sem dúvida, na última linha, consegue, sem dúvida, trazer saving para o projeto. Trazendo um pouco aqui dos autores, né, que participam, né, desse processo do VMI. Então, temos no canto superior esquerdo os fornecedores, na verdade, ou fornecedor. Nesse caso de hoje, que a gente vai ver, são 12 fornecedores, né, que estão no processo de VMI,
Então, o fornecedor tem um papel muito importante. Ao lado direito, pela sincronia do processo, temos, então, a torre de controle multilog, né? Nós temos, então, toda uma inteligência, um portal, que eu vou apresentar mais à frente, onde nós fazemos toda a gestão da cadeia, a gestão dos pedidos, a gestão de logística, a gestão documental, enfim, diversos pontos onde são cruciais para o processo, ficam centralizados dentro dessa torre, que nós fazemos o controle diretamente aqui do Brasil. No lado esquerdo inferior, o Hub Multilog, e deixo como Hub Multilog, como eu citei no início, nesse caso que nós vamos ver aqui alguns exemplos, nós utilizamos um armazém alfandegado do Paraná, mas podemos utilizar tanto em São Paulo, quanto em Santa Catarina, quanto no Rio Grande do Sul. E do lado direito, então, o cliente, que por sua vez pode ser um armazém, pode ser a fábrica, pode ser o cliente final, enfim, depende do projeto que a gente for desenhar juntos. E pegando até um adendo aqui do cliente que eu menciono, que a gente vai fazer o exemplo, é uma indústria que está localizada no Paraná e também no interior de São Paulo, da linha branca, que as operações de VMI, elas têm toda a sua centralização aqui no Paraná, que está a 20 quilômetros o armazém da fábrica, e da outra fábrica deles por volta de 300 quilômetros. Então, aqui a gente já vai direto ao ponto, né? Qual o objetivo principal, né? Por que fazer o VMI? O que ele vai trazer? Né? Então, basicamente, a gente entra em linhas gerais dizendo que é a otimização, né, dessa operação gerenciando o estoque, né, onde a matéria-prima importada pertence ao fornecedor, até que o cliente tenha a necessidade do seu uso. Por isso que lá na frente eu comentei que seria um estoque empurrado, né? Então, quando a gente vê ali embaixo, nas figuras, do lado esquerdo, caminhando para o lado direito, do lado esquerdo a gente vê fornecedor ou fornecedores, enfim, né? Então, um ou uma gama deles começa a operação de embarque lá fora, há todo o processo da logística internacional, pode ser marítimo, pode ser aéreo, pode ser rodoviário, enfim, chegada ao porto, aí uma primeira transferência, né, que existe do porto até o Hub Multilog. Esse é um grande ponto no sentido que a carga até esse momento do Hub Multilog, nesse modelo, ele não está ainda sob poder nem sobre poder e nem sobre a documentação, está sobre esse cliente final, a indústria. A partir do embarque até a chegada, todo esse trajeto, isso está em nome da Multilog. Isso é um dos diferenciais. Isso nos ajuda, sem dúvida, porque somos fiel depositário, temos aí a parte do radar, mas gostaria de deixar isso muito claro, o radar da Multilog como operador logístico de armazéns é um radar que nos permite ter a posse da carga, mas não comercializada de forma alguma, então nós não temos nenhum poder com relação a nacionalizar e vender no mercado, obviamente, porque somos armazém alfandegado, somos operadores logísticos, e dessa forma a indústria já tem um ganho onde, desde a saída até a chegada aqui, em nenhum momento, dependendo do lead time desse processo, a carga está em seu nome, e sim somente quando ela nacionalizar essa carga e fazer o push para a indústria. Por isso, a questão deles estarem com o estoque avançado e mais próximo e fazendo só a puxada daquilo que eles precisam, sem dúvida nenhuma, são enormes as vantagens desse processo. Uma questão aí, obviamente, que a gente tem que estudar nos projetos que a gente recebe é a questão contábil e fiscal, né, nessa questão do estoque, né, então ele em trânsito, ele está em poder da Multilog e somente após a nacionalização ele passa a ser da indústria, né, muito bem. Aí após aqui a puxada do hub da Multilog, a gente vai fazendo essa entrega para o cliente nessa segunda perna do lado direito do slide, né, o Second Inland Transport, onde conforme o forecast da linha de produção do cliente, ele vai fazendo como se fosse um supermercado, né, explicando um pouquinho essa parte aduaneira. Esse modelo que nós estamos usando é um regime de entreposto, explicando ele bem simples, bem rápido, sintetizado. Nós importamos um container com 20 pallets, um exemplo.
Desses 20 pallets, nós fazemos todo o registro de unidades e quantidades desses 20 pallets e colocamos ele numa prateleira. Ao passo que a indústria tem alguma necessidade, ela pode retirar por unidade, ou por caixas, ou por pallet, e fazer essa puxada para o armazém, para a indústria. Dessa forma, ele está fazendo o quê? Está nacionalizando e pagando impostos e fazendo a remoção somente daquilo que ele precisa, mantendo assim, então, o seu estoque de segurança ou o seu estoque, por sua vez, próximo quilômetros da sua indústria, mas ele internacional ainda. Novamente, com a documentação ainda toda em nome da Multilog, que a gente vai ver o trâmite financeiro daqui a pouco, e essa questão também da necessidade de você não precisar nacionalizar um container inteiro, por exemplo, pagar impostos sobre todo o container, ter fluxo de caixa para isso, e utilizar parte disso. E ficar no estoque da empresa ocupando espaço com o dinheiro parado. Dentro disso, inclusive, tem alguns pontos que, quando nós temos os projetos, a gente conversa muito, porque dentro dessa parte do regime de entreposto, você ainda tem alguns benefícios, né? Você pode fazer alguns testes antes da nacionalização. Estou dando um exemplo genérico aqui, real, né? Então, a gente pode fazer testes em algumas mercadorias internacionais ainda dentro desse hub, do hub da Multilog, antes da puxada. Qual é a vantagem disso? Se você tiver um produto que ainda não, que ele apresente algum defeito, ou ele não esteja em alguma especificação técnica solicitada, você pode reexportar esse produto, ou então, enfim, condená-lo, e a negociação com o exportador, enfim, são trâmites comerciais que a gente também vai ver um pouquinho à frente, do exportador com o importador diretamente, entra numa negociação comercial. Mas o grande ponto é, você não nacionaliza tudo isso, traz para dentro da indústria, coloca no armazém, vai colocar na linha, e antes de colocar na linha, faz o teste, não está funcionando, está fora da especificação. Ou seja, olha o quanto da cadeia andou, né? E você vai ter que dar a destinação, enfim, fazer toda uma tramitação ao quanto foi postergado esse processo e você poderia estar fazendo dentro do hub. Muito bem, eu comentei da parte do financeira, né? Então, aqui a gente vê um timeline, né, para o pagamento do fornecedor e também a questão da invoice. Queria deixar claro aqui que esse modelo, como eu disse, é um modelo que já é uma negociação, que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada juntos, mas é um modelo que tem uma negociação específica dessa indústria. Cada um vai ter uma negociação com o seu exportador ou exportadores, né, e isso vai se encaixar dentro de uma timeline. Qual é o ponto aqui? Ali, acima à esquerda, uma vez que você embarca em seu nome a invoice, BL, ou enfim, qualquer outro documento, OWB, você tem, a partir daquele momento, já contando, então, a negociação de pagamento, a negociação, o estoque em si, na verdade, né, dentro da sua empresa, da sua indústria, e o timeline fica muito mais curto. Pegando o exemplo de baixo, obviamente isso vai requerer negociações, enfim, vai requerer provavelmente algum limite aí mínimo de embarques, que isso ajuda ao longo da cadeia de a gente acertar o equilíbrio da cadeia de quantos pedidos você faz, em quanto tempo isso consegue ficar mais equilibrado e não tenha os efeitos, né, o efeito serrote, enfim. Aqui no exemplo de baixo do VMI, com as negociações, você consegue ter no D0, né, o embarque através de uma invoice pro forma para a Multilog. Ela transcorre um período que é acordado entre o importador e o exportador, que nesse caso tem um período de 60 dias, onde a invoice será colocada no nome da indústria, né, do importador no dia 60, caso ele não venha fazer a puxada anterior a isso. Então, se ele fez a puxada ao longo dos 60 dias, né, após chegada, você tem um tempo para trabalhar nessa carga sem o pagamento. Se você, porventura, não conseguiu puxar essa carga, obviamente o exportador precisa receber. E aí há um deadline aqui, vamos dizer, né, para ser pago essa carga para o exportador. Mas isso te gera um fluxo, uma flexibilidade, que trabalhado dentro da cadeia corretamente, e aí a depender de todos os períodos aí que a gente vem trabalhando em sazonalidade, que agora estão muito desafiadores, né, com a questão da pandemia, não sabemos ano que vem, enfim, mas isso tudo cria uma segurança, né, e uma melhor acuracidade de pagamento e de condução de faturamento também.
Aqui eu trago uma lista de fornecedores, apenas como exemplo, e é esse caso que eu falei da indústria de linha branca, o quão diversificado é e o quão a gente consegue trabalhar, né? O quão a Multilog está preparada estruturalmente para tal. Né? Então, no lado esquerdo aqui da nossa coluna, nós temos ali componentes metálicos, circuito elétrico, né? Aquelas placas de circuito elétricos, bobinas de aço, sistemas de refrigeração, vidros, motores e componentes eletrônicos em geral. Né? E do lado direito aqui um pouco da especificação nessa coluna da direita, um pouco da especificação de cada segmento que eu acabei de dizer. Então, a primeira, por exemplo, né, componentes metálicos, nós estamos falando de transmissores e por aí vai. E dentro disso, se você observar, nós temos aí diferentes produtos que exigem diferentes estruturas, que exigem diferentes máquinas e estruturais para atender. Então, isso é muito interessante, porque dentro desse portfólio a gente acaba trazendo toda uma estrutura, toda uma preparação para atender motor, atender placa de sistema e vidro, né? São coisas totalmente diferentes, se armazena isso totalmente diferente, se trabalha com máquinas diferentes para tal, né? E isso sim traz um exemplo, né, da nossa estrutura, de tudo que a gente pode oferecer nessas 20 unidades onde nós estamos aí totalmente padrões para operacionalizar. Aqui um simples fluxo, né, que eu acredito que todos também estejam se perguntando, né, mas como é que funciona, como é que entra aqueles autores que nós vimos lá no início, né, onde que eles entram, como que eles funcionam. Começando do lado esquerdo, inferior, né, então o nosso cliente, o importador, ele gera uma ordem, né, um PO, uma ordem de compra. Ele acaba, geralmente, nessas duas operações que nós temos no Brasil, os dois funcionam dessa forma, eles têm um sistema interno que faz todo o gerenciamento, então ele gera esse PO dentro do sistema dele, que já está integrado com a Multilog. Então nós estamos ali na linha de baixo, né, cliente, sistema dele gera o PO, que é enviado diretamente para a Multilog e também já envia para o ERP lá da indústria. A Multilog, por sua vez, começa a ter um papel muito importante aqui com a sua torre de controle. Então, dentro do nosso portal, a gente recebe esse pedido e aí começa uma cadeia de atividades que a gente tem nesse fluxo, que é, por exemplo, né, temos SLAs diversos em cada etapa. Então, por exemplo, recebendo esse pedido, nós temos horas, né, para poder voltar ao cliente, dizer que está ok aquele pedido, que não há nenhum erro, não há nenhuma alteração que tem que ser feita. Ao passo de que, depois disso, nós temos que enviar ao exportador, supplier, fornecedor, que está à direita aqui do nosso gráfico embaixo, inferior. Enviamos para o fornecedor, temos um follow-up a ser feito em horas também, o fornecedor nos volta, nós temos que fazer um double check, e isso alimentar toda a nossa parte do armazém, trazendo, então, a visibilidade nesse momento, tanto para o fornecedor quanto para a indústria, do que há em estoque na Multilog e o que há agora de novo pedido que vai se produzir. Como é que isso vai se comportar nesse estoque atual que nós já temos? Ele já entrou num nível de segurança e ainda vai produzir, embarcar? Não entrou? Como é que está isso? Isso o importador quanto o exportador tem a visibilidade, trabalham dentro disso, e a gente está sempre dentro dessa gestão e dessa visibilidade transparente de como o processo está se acomodando, como está funcionando. Né? A partir disso, gera-se também toda uma conferência depois de quando da prontidão do embarque, com relação a toda a documentação de embarque, BL, AWB, ou MIC-DTA, enfim, toda a conferência da documentação. Há, então, o embarque. Nesse momento também a gente, com o nosso portal, consegue alimentar o sistema. Eu coloquei acima da Multilog ali, sistema Comex. Então, assim, alguns clientes têm sistemas para comércio exterior, né, e utilizam, então, desse sistema para poder também fazer um controle deles interno para produção, para custeio. Esse sistema geralmente já alimenta também o seu ERP, fechando ali o PO com a chegada. A Multilog vai fornecendo, então, toda
a cadência, o tracking do processo, a chegada no armazém, a conferência, como eu falei para vocês, do regime entreposto, né, tem uma peculiaridade também ali, que a gente tem que fazer, então, toda a conferência do que está nos 20 pallets daquele container que eu fiz como exemplo, versus a documentação. Estando tudo ok, nós damos ok no sistema, isso alimenta todos os sistemas que regulam os estoques. Não está ok, tem um processo, enfim, que a gente faz internamente, junto com o importador e o exportador, para adequação disso. Enfim, e aí, uma vez que a gente libera esse processo e ele começa a fazer a puxada, a gente fecha o custeio, esse ponto também é interessante, o custeio da importação para o cliente é fechado anterior à chegada na fábrica. Então, ao passo que o caminhão sai da Multilog até a entrada, são 20 quilômetros nesse caso, a entrada do portão da fábrica, no ERP, ele já tem o custeio fechado dele, né, para saber quanto que vai custar aquela peça, né, dentro do processo de montagem daquele produto final. Isso tudo, sem dúvida, exige muito também da nossa parte de tecnologia, então hoje a nossa automatização, assim como a grande maioria das empresas, né, vem evoluindo, né, para níveis aí muito interessantes. Hoje nós temos aí a questão de faturamento online, visibilidade online, enfim, diversos pontos aí que são muito interessantes. Vamos em frente. Aqui eu trago, então, um pouco das responsabilidades do VMI, né, no caso do internacional, como eu comentei, dividido por etapas. E aqui vai também conforme o projeto, né, se a Multilog vai fazer uma gestão ponta a ponta, né, ou se ela vai fazer uma gestão de parte do processo, né. Então, aqui, no caso do primeiro item, né, a logística, o transporte internacional, né, o frete e o seguro vem a ser nosso nesse caso, né, a questão depois abaixo do frete interno, né, do embalde, então, da chegada no porto, aeroporto, até o armazém alfandegado, está em nosso nome e está sob a nossa responsabilidade, então, nós usamos aí nosso seguro, enfim, todo o aparato da empresa. No outbound, na saída, se esse processo ainda compreende a Multilog, que nesse caso sim, continua, então, a extensão do seguro, extensão da cadeia como um todo da nossa parte, assim como o seguro. E aí, enfim, tem o processo, por exemplo, de recebimento no warehouse ou na indústria, ali na terceira etapa, que aí, enfim, se for do cliente ou se for para o nosso CD, por exemplo, né, ainda seria Multilog, ou, enfim, se for na fábrica do cliente, né, passa a ser do cliente. E a questão o último item, né, que são as questões das taxas portuárias e as liberações, né, alfandegárias, as taxas, né, os impostos, isso também vai depender do processo, mas nesse caso a gente vai depender do processo no sentido de pagamento, porque a responsabilidade, sim, como eu comentei, essa sim é do importador 100%, porque a gente não figura como comercial, né, e sim como fiel depositário. Então, as taxas portuárias, por exemplo, nós sempre antecipamos ela no processo, né, e depois fazemos o encontro de contas, e assim pode ser também para as questões aí de liberação dos impostos e tudo mais. E caminhando aqui agora para o nosso final, eu trago novamente como um processo mais aberto para nós pensarmos juntos e enxergarmos as possibilidades, o VMI Overseas como implementar, né? Aqui é um ponto interessante, que eu vou dar um exemplo recente ali, que eu até comentei do vidro, né? Então, por exemplo, dentro do processo, nós participamos de toda a tramitação. Por quê? O vidro é algo que é muito delicado, é um processo que, para você ovar ou desovar containers, precisa, dependendo de como é o material, você precisa de maquinário especial, ou precisa de um container open top, enfim, vai depender de diversas variáveis, as quais nós temos que estar preparados e aptos, né? E se nós não estivermos, nós iremos nos adaptar, né, para tal. Mas isso é muito importante, que o importador alinhe conosco, e isso acontece muito, né? Teremos um novo fornecedor que iremos desenvolver. Ok, como é que funciona, de onde vem, qual o produto, qual a NCM, enfim, nós entramos em toda
o processo para poder entender como fazer isso, né, na parte Brasil do Hub, né, para poder alimentar a fábrica. E aqui, como 7 passos simples, né, que nós trouxemos, o passo 1, as negociações entre os fornecedores. Então, né, geralmente a indústria, o importador, ele vai negociar não só com um, mas com uma gama de fornecedores do vidro, por exemplo, e tentar aí chegar em um ou mais fornecedores para trazer para essa operação. Traz, então, no ponto 2 ali uma definição de volume e programação do piloto. Então, é muito importante que a gente sempre faça, né, o piloto para poder fazer todo o alinhamento do processo, né, porque é uma cadeia que no gráfico aqui, no PowerPoint, ela fica simples, mas no dia a dia nós temos aí bastantes fatores, vide dólar, vide omissão de porto, vide situações que a gente tem nesse ano aqui, bem atípicas, mas enfim, faz parte do processo. No ponto 3, o alinhamento de operação cliente multilog. Nós temos, então, através do portal, também uma sinergia muito grande, né, com os nossos clientes para fazer os alinhamentos do que vai ser necessário, quais os SLAs que vão ser compreendidos nessa operação nova com o cliente, com o fornecedor. No ponto 4, que talvez seja também um ponto aí de pergunta do pessoal, né, os contratos, como é que figura os contratos? Então, em linhas gerais, o exportador e o importador têm um contrato comercial natural, sempre tiveram ou vão começar a ter, enfim, isso sempre vai existir. E no VMI se agrega um novo contrato tripartite, onde então é o cliente, importador, o exportador e a multilog, sendo aí essa peça onde nós temos toda então a carga direcionada ao nosso nome, fazemos então a gestão através da nossa torre de controle, e somos o elo de alimentação do processo. No ponto 5, então, a remessa piloto, todo um acompanhamento, toda uma preparação. No ponto 6, a validação do piloto, então, todas as checagens aí de SLA, de documentação, de ovação, de desova, tempos de liberação, enfim, tudo isso é checado e validado. E no 7, então, partiria para um go live com o volume, então, desejado pela essa indústria aí para trazer desse novo fornecedor para dentro do processo. Aparentemente, como eu falei, é algo assim que está bem sucinto, né, mas sem dúvida envolve bastante projeto, bastante conversas, bastante alinhamentos, né, para poder fazer isso fluir da melhor maneira possível. E aqui trago aí o final com alguns pontos aqui da onde estamos, né, como eu comentei no início, e onde podemos aí trabalhar e estar aí como opção de todos vocês aí que nos assistem, que estão conosco, que estão com a Live University. Agradeço aí pelo momento, agradeço pela atenção de todos. Vou liberá-los para o almoço aí, que agora já, sem dúvida, chegou o momento. Muito obrigado. Pietro, muitíssimo obrigado, Pietro, da Multilog. Muito obrigado, Pietro. Mas tem algumas coisas antes do almoço, viu, Pietro? Vamos lá, vamos para os recados primordiais antes do almoço. Exato. Não, mas assim, o Pietro vai estar disponível na sala separada. Quem tiver perguntas para o Pietro, aproveitem. Quer dizer, não é todo dia que a gente tem mais um exemplo importante que funciona. Pietro de VMI. A galera fala muito de VMI, mas é que nem cabeça de bacalhau de vez em quando, né? Eu ouvi dizer, mas ninguém, todo mundo. Mas está aqui um exemplo, né? Tá super bem elaborado, implementado, funciona, tem resultado do Pietro, então é importante. Aproveitem essa oportunidade para, enfim, bater um papo aí com o Pietro. Pietro, mais uma vez, super obrigado pela presença, meu caro. Espero revê-lo numa próxima oportunidade. Com certeza, William. Obrigado, vou lá para a sala. Obrigado, tudo Beleza, obrigado, Pietro. Valeu. Tchau, tchau.